bem, pessoal? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa tardinha. O interessante é que estejam bem, certo? Esse eu acho que é o ponto mais importante e que a gente tem que preservar sempre. Mas sabe aquele dia que a gente não sabe o que vai falar? Daqui a pouco o rapaz me liga e diz, o comentário de hoje. Ele disse, bom, o comentário de hoje me deu um branco. Aquele dia que você está naquela situação assim, não sei se falo, não sei se não falo, não sei se vale a pena comentar algumas coisas, se não vale a pena. E este é um momento de reflexão e talvez seja isso que nos falte no dia a dia. É parar para pensar antes de dizer bobagem. Olhando as redes sociais, que é o grande canal de comunicação hoje, né? O que sai de besteira e o que sai de gente comentando coisas que não tem a mínima ideia, o cara não sabe nada, mas a puta merda do que está falando ali naquela rede social. Mas ele tem que dar a opinião dele, como se fosse uma compulsão, que todos nós temos que ter opinião, e as pessoas, além de dar opinião, certo? Ainda dão opinião sem nenhum tipo de fundamentação, sem nenhum tipo de embasamento, fora as questões hoje que são muito ideológicas, certo? Antigamente eu falava mal da esquerda, hoje falo mal da direita, e ambos, extrema-direita e extrema-esquerda, são sectários e são irracionais, certo? Porque não admitem a reflexão pelo todo, pelo meio, né? Então isso é interessante. Eu me deparei hoje pensando, bom, o que eu vou comentar, tia? Eu vou comentar que o Brasil está enfrentando uma pandemia como nunca e que este período de festas do final de ano estão começando a cobrar o preço agora. Eu não vou comentar isso porque as pessoas já sabiam, né? Nós já tínhamos comentado, os meios de comunicação, todo mundo já tinha dito, cuidado com as festas, depois da festa, o pós-festa é o grande problema. A gente já tinha avisado, então não vale a pena comentar de que Manaus entrou em colapso, Roraima entrou em colapso, o Rio Grande do Sul está crescendo assustadoramente, o governo do estado anunciou novos leitos. Acho que não compensa, né? Até que não compensa comentar, porque muita gente faz ouvidos muros, ou seja, aqueles ouvidos de que não estão escutando. Então, comentar para quê sobre prevenção ao Covid? Mortes? Pessoal, acostumou, né? Acho que morrer é natural? Ok. Ah, mas todo mundo morre. Morre de acidente e agora não tem morte de acidente. Não, já tem morte de acidente. Obviamente que não tem o mesmo número de antes, porque muitos pararam de viajar. Mas agora as praias estão lotadas, a festa está liberada, então não vou comentar sobre Covid. Acho que não compensa. Bom, vou comentar de economia e, por exemplo, o anúncio da Ford Motor Company de que vai encerrar toda a fabricação de veículos no Brasil, e agora começa de novo esquerda e direita se degladiando para quem tem responsabilidade. A esquerda dizendo que é por causa do governo, que não dá credibilidade, o governo dizendo que foi em razão das políticas monetárias e de incentivo que a esquerda dava que o Brasil hoje não tem dinheiro para manter essas fábricas. A bem da verdade, gente, a fábrica fica onde dá dinheiro, onde dá lucro. Se não dá tanto lucro quanto dava, o empresário multinacional não está muito preocupado. Eles não estão preocupados com economias nacionais. Esse discurso fútil, infundado e político sobre a saída de fábricas, sobre a construção de fábricas, ele é um discurso da área econômica. Ele é um discurso bastante técnico. Ou seja, essas empresas multinacionais, elas se movem em razão de capital, em razão de benefícios, em razão de lucro. Elas não trabalham para ações sociais, elas trabalham para lucro. E isso nós temos que ter em consideração. Não dá para ficar nessa besteira, e eu digo besteira, né? Essa bobagem ideológica, e dizer a culpa é de A, a culpa é de B. Não é culpa de ninguém, não. A economia mundial está com problema? Tá. Alguns países dão mais incentivo que outros, sim. Alguns mercados estão mais aquecidos que outros, sim. Veja que a grande desculpa é que nós tínhamos uma produção fabril estimada de 5 milhões de veículos ano, novos. Quer dizer, vai acumulando, isso não sai os velhos do mercado, e só estão vendendo 2 milhões e meio. É pouco, né? 2 milhões e meio de veículos todos os anos. Então, gente, para com esse discurso, não vale a pena. Eu acho que sobre isso aí eu também não vou comentar. Não compensa comentar não, né? Mas tem outro problema. Vamos falar de quê? Vamos falar de futebol? Não dá porque dá guerra. Vamos falar de religião? Não dá porque dá guerra. E esse é o grande problema de quem emite comentários. Certo?
você emite o comentário muitas vezes sabendo que ninguém vai dar bola, porque você não fala nada que preste mesmo. Mas algumas pessoas acabam refletindo sobre isso, acabam pensando sobre isso. Algumas pessoas acabam replicando os teus comentários. Então nós temos que ter responsabilidade, sim, sempre que viemos a público. Sempre que nós nos dirigirmos para as pessoas, sempre que nós defendermos ideias, defendermos posições, nós temos que ter a responsabilidade de saber o correto, de saber a realidade. E não fazer que nem papagaio e ficar repetindo coisas. E o pior ainda, né? Aquele antigo telefone sem fio. O cara escuta A, transmite a B, o próximo transmite a B, C e assim vai. Quando chega lá no final não tem nada a ver com aquilo que foi transmitido. Mas então hoje eu não vou fazer comentário não, tá, gente? Eu vou ficar em silêncio, eu tô de branco hoje justamente por causa disso, porque é uma página em branco, o cérebro não está funcionando, eu não estou pensando em grandes coisas. Mas eu fiz questão de vir aqui para deixar um abraço gostoso, um grande beijo para vocês. Eu chamo vocês de amigos, de amigas, de queridos, de queridas, de irmão, de irmã. Não interessa o nome, gente. Interessa é que nós tenhamos a consciência de que somos pessoas, que somos humanos e que devemos todos, sim, buscar o crescimento da humanidade.